palavra do Senhor, dando continuidade ao livro do profeta Isaías, no capítulo de número 36, de 21 a 22, os últimos 2 versículos desse capítulo, e também no capítulo 37, aí de 1 a 7. Então, nosso estudo hoje ele inicia no finalzinho do capítulo 36, os 2 últimos versículos, e entra no capítulo 37, nos 7 primeiros versículos. Ok? Pedir ao nosso irmão Diácono Marcos, se puder, querido, para nos ajudar com a luz aqui. Por favor, meu querido presidente aí da nossa amada junta diaconal. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Diácono Marcos. Então, meus irmãos, nós voltamos. E aí, antes de nós voltarmos propriamente e a leitura aqui também do texto, nós nós passamos a leitura do texto e nós voltamos ao estudo do profeta Isaías. Vamos relembrar rapidamente o que está acontecendo. O ano é de número 701 antes de Cristo. E é nesse ano que acontece o que lá em Jerusalém? O que acontece? Muito bem. O cerco, Diácono Luiz Guilherme, querido, o cerco da Assíria. A Assíria vai cercar Jerusalém. Ela já tinha tomado nessa campanha cerca de 46 cidades já de Judá, do reino de Judá, já tinham sido tomadas e destruídas. Então, aí agora eles cercam a capital. Então, o reino de Judá está quase caindo. Falta a capital. Aí eles cercam. Isso é ano 701 a.C. Então, por meio de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que estava governando o mundo todo, todos os impérios estavam caindo sob o governo dele. Agora ele coloca os olhos em Jerusalém, no reino de Judá. E falta só a capital para cair. Então ele cerca a capital. Lembra que o cerco, significa uma cidade fechada, uma cidade cercada. Todos os habitantes das regiões ali agora fluem para a cidade para tentar escapar do exército assírio. Então a cidade fica super lotada, fica abarrotada de gente, o que facilita para que haja violência, roubo, porque imagina, doenças, imagina. A cidade não foi feita para ter todo o reino de Judá dentro dela. As pessoas estão fugindo para lá. E agora estão cercados. Nesse cerco, não entra mais água na cidade, porque a água vem de fora. Jerusalém não possuía fonte dentro dela, então a água vinha de fora. Então há um cerco, então não tem água. Não chega comida. Então imagina, olha a situação. Eles vão morrer lá dentro. A ponto das mães se desesperarem, não terem forças para... A gente já vê aqui que usa até um símbolo, As mães não têm força para dar à luz aos seus filhos. Algumas mulheres começam como é comum os cercos, a fome vem que as mulheres pensam em comer seus filhos. Pode dar fome. Então é desespero que é. E aí nisso, o rei da Assíria envia o seu conselheiro, Rabsaque, para que ele faça um desafio a Ezequias, rei de Judá. Olha, se rendam. Vocês têm que se render. Vocês não adiantam com vocês confiarem no Egito. A gente já viu isso, capítulo 36. Não adianta vocês confiarem no Egito. O Egito não vai ajudar vocês. Eles não podem ajudar vocês. E não engane Ezequias, o rei de vocês, não engane vocês dizendo que Deus vai livrar vocês, porque não vai. Os outros deuses das outras nações, continua Rabsaque, desse discurso. Os outros deuses das outras nações não livraram elas da mão da Assíria, do meu senhor Senaqueribe. O Deus de vocês vai livrar? E lembra que a ideia de Deus, o conceito de divindade lá, era o seguinte: quanto maior o reino, quanto maior o exército, maior o Deus. Essa era a compreensão comum daquele tempo, e até hoje é assim, É engraçado, até hoje é assim. Quando você você está diante de uma igreja enorme, você pensa que aquela igreja é muito abençoada por ser grande. É só por isso. Obviamente não quer dizer que ser uma igreja grande não seja uma bênção, desde que ela ande no caminho do Senhor. Mas é interessante como é muito comum essa associação. Igrejas grandes é a igreja que Deus está ali, porque tem muita gente. E nem sempre isso é verdade. Ok? Certo? Nem sempre isso é verdade. Por exemplo, a religião que mais cresce hoje é a religião islâmica, que nega a divindade e o senhorio de Jesus Cristo. Mas é a religião que mais cresce. Deus está com eles?
Então essa associação não pode ser feita assim, automaticamente. Ok? Mas naquela época era também assim que se fazia. Então uma cidade grande, um Deus grande. Quando eles olharam para Jerusalém, que é uma cidadezinha, olha, o Deus de vocês não vai salvar vocês, porque os deuses de cidades maiores do que vocês não salvaram elas. Então o Deus de vocês não vai salvar vocês. Então nisso ele está provocando e colocando Judá numa situação que eles têm que escolher. Ou eles se rendem a esta ordem da Assíria, esses argumentos da Assíria, ou eles permanecem pela fé. Ou eles vão viver segundo a circunstância, buscando a segurança para a própria vida, e aí se render à Assíria, ou eles pela fé resistirão e crerão em que Deus pode salvá-los apesar das circunstâncias. Então é um desafio que é colocado diante de Jerusalém. E esse desafio ainda é colocado diante de nós, obviamente em outras circunstâncias, mas é o mesmo desafio. Ou vivemos segundo o mundo, e segundo o mundo propõe, ou nós vivemos pela fé, crendo que Deus é poderoso para nos salvar. Então, vamos ver o texto então, e depois nós voltamos à exposição então do mesmo. Né? Nós passamos, melhor dizendo, a exposição do mesmo. Então, 36, 21, 22. Olha aí. Depois dessa, eu fiz a recapitulação para entender o 21 e 22. Depois do desafio que Rabsaque fez a Ezequias, os enviados de Ezequias não disseram nada. Olha só, o versículo 21. Eles quem? A comissão, ou a comitiva, melhor dizendo, que Ezequias tinha enviado a Senaqueribe. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei Ezequias, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano e de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair, morto à espada. Nós já oramos, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da palavra, então nós passamos ao texto propriamente dito. E uma introdução antes. Olha só, esses 9 versículos que acabamos de ler, eles descrevem um momento crítico na história de Judá. O que Judá fará neste momento? Privado de todos os aliados, face a face com realidades esmagadoras, das quais Rabsaque esteve falando. O que Judá vai fazer agora? Não tem ninguém para recorrer, está passando uma situação de desespero total, num cerco. Bom, Judá admitirá sua lógica irrefutável, ou seja, a de Rabsaque, que Deus não pode salvá-los de jeito nenhum, e confessará que Deus é simplesmente mais um dentre os deuses nacionais, impotente diante da poderosa Síria? Ou de fato se lançará nas profundezas dos braços do Senhor? O que fará Judá? Admitirá então sua loucura de confiar em outro, e pela primeira vez desta longa data, se submeterá exclusivamente a Deus? Então, esse texto, ele é o centro de tudo que Isaías vem dizendo, desde o capítulo 7 até o capítulo 35. Judá confia no Senhor. Não faça aliança com os povos. Não faça aliança com outros deuses. Confia no Senhor. O Senhor é poderoso para te livrar. Agora, essa pregação de Isaías, ela deve se tornar realidade para Judá.
Porque Judá está passando um momento em que ela tem que decidir. Ou ela confia nos outros povos, principalmente no Egito, como uma aliança para resistir à Síria, ou se entrega à Síria, confiando também numa nação, ou, fora disso tudo, espera no Senhor, se entrega a Ele e resiste pela fé. Então esse é o desafio que é colocado e é trabalhado pelo profeta nesse trecho que nós lemos também. Bom, o tema dessa sessão grande, nós vamos continuar domingo, tá? Domingo que vem, se Deus permitir, pela manhã, nós vamos fazer a exposição também, a pregação em Isaías, na continuação do trecho que nós lemos aqui hoje. O tema dessa grande sessão é a rocha da história, ou seja, Deus é um Deus confiável, Deus é o Deus que guarda o seu povo, é um rochedo, é uma fortaleza. Então, durante a nossa vida, durante a história da igreja, a história individual de cada um de nós podemos e devemos nos fundamentar nessa rocha, porque ela é poderosa para nos guardar em toda a história, do desenrolar da história até o fim, até o objetivo, até a consumação dela. Então, o Senhor é a rocha, é a segurança na história, ok? Nós vimos a estrutura, já começamos ela desde o capítulo 36, o início, né? O primeiro discurso de Rabsaqué, nenhuma salvação na fé, não adianta crer em Deus que Ele não vai salvar vocês. O segundo discurso nós também já vimos, o Rabsaqué apelando para que Judá fizesse as pazes com a Síria, porque, lembra? Olha, eu vos enviarei, Rabsaqué disse, né? Assim diz o Senhor da Síria, o rei grande, o sumo-rei, vocês se rendam a mim, que eu vou levar vocês para uma terra maravilhosa, onde vocês vão comer, beber. Então é o apelo que o mundo faz, né, ao crente: olha, para de sofrer, de lutar contra o pecado, aproveita a vida, curte a vida, você está perdendo tempo, você vai morrer e não vai ter nada depois. Então a mesma coisa que Rabsaqué estava ali anunciando a Judá, né, venha para a Síria, venha desfrutar de uma terra boa, em vez de vocês passarem fome aí por causa desse cerco, passarem sede. Então, o apelo muito grande, né? E aí, hoje nós vamos ver a reação do rei. Qual que é a reação de Ezequias diante desse desafio? Finalmente, ele reage com fé. Ele vai crer no Senhor. Ele era um crente, Ezequias. Como nós, fraco, né? Um crente fraco, que às vezes tropeça, balança na fé, mas ele, por fim, vai crer no Senhor. Então, vamos lá? Essa parte da reação do rei. Vamos lá então ao texto, versículos 21 e 22, olha aí. Os enviados de Ezequias a Rabsaqué, para ouvir o que Rabsaqué trazia da boca de Senaqueribe, agora acabam de ouvir o seu discurso, Rabsaqué, né, as ameaças de Rabsaqué, e até a proposta de pazes, né, desde que se rendessem. E aí diz o texto, versículo 21, que eles se calaram e não responderam nada. Porque assim o rei havia dito a eles: olha, vocês não respondam a ele. E então a comitiva, né, composta de Eliaquim, o mordomo, que é o conselheiro do rei, Sebna, o escrivão, e Joá, voltam para Ezequias com as suas vestes rasgadas. Tá? E aí contam para Ezequias o que ouviram de Rabsaqué. O que foi que esse enviado do rei da Síria disse? Ok? Então você veja aqui, meus irmãos, que mesmo que Ezequias não tivesse ordenado silêncio, porque ele ordenou, Gil, falou assim: não diga nada a Rabsaqué, não responda nada. É muito difícil imaginar que alguma resposta poderia ser dada ao oficial assírio. Ele, ousadamente, o oficial assírio, blasfemara contra Deus. Deus não tem poder para salvar vocês, ele disse. Então, dificilmente haveria algum espaço para negociação ali. Além do mais, uma blasfêmia dessa ordem, de modo nenhum poderia ser corrigida por palavras. Certo? Às vezes você escuta coisas tão terríveis sobre Deus que você fica sem palavras. Não é porque aquilo que a pessoa diz é verdade. É porque é terrível. E você tem até medo de falar uma coisa sabendo que Deus, se aquela pessoa não se arrepender da blasfêmia proferida, vai destruir aquela pessoa. Então, o momento é tão terrível quando alguém fala algo contra Deus, que você teme até participar ou falar uma coisa, porque Deus está ouvindo aquilo. Então aquele negócio, todo mundo fica calado agora, porque se alguém abrir a boca, Deus vai julgar a todos.
Então, essa é a ideia aqui. Mesmo que Ezequias permitisse que os seus enviados respondessem alguma coisa, diante das blasfêmias que eles ouviram de Rabsaque, amando de Senaqueribe, eles tinham que ficar calados mesmo. Diante da ousadia e da ofensa terrível que a Assíria fazia a Deus. Né? Os enviados não tinham nada a fazer senão rasgar as roupas, como uma atitude, a expressão de horror e angústia, e recuar. Então você vê que eles rasgaram a roupa, a ideia de angústia, né, de lamento, de humilhação por aquilo que ouviram e pelo momento que passavam, e voltaram a Ezequias. Calvino, o reformador, comentando esse trecho, ele diz assim: contender em prol da verdade às vezes pode produzir uma rivalidade que obscurece a verdade. Quem está dizendo Calvino é o seguinte, que o provérbio diz, né? Responda ao tolo segundo a sua tolice. Lembra desse provérbio? Responda ao tolo segundo a sua tolice. A ideia de que nós falamos antes é que tem coisas que os homens falam de Deus que não merecem nem resposta. E se você responder, não vai criar mais nada do que tensão e briga desnecessária. Então entrega a Deus. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo ficou calado quando os homens falavam contra ele? Pedro vai dizer o porquê que Jesus ficava calado. Ele vai dizer assim: ele, quando trajado, não agiu com traje, nem quando maltratado, maltratou. Antes, se entregou àquele que julga de maneira justa e reta. Jesus Cristo entregou a seu Pai, não ficou batendo boca, não ficou discutindo. Ele simplesmente sabia que Deus, o Pai, estava ouvindo aquelas coisas. E que Deus, o Pai, vingaria. Deus, o Pai, faria justiça. Então, essa é a ideia aqui. Que Ezequias diz, olha, não respondam a ele. Ele está afrontando a Deus. Deus responderá. Deus pessoalmente vai responder. Tanto que é isso que vai acontecer, né? Nós já vimos aqui um pouco disso lá, quando Isaías diz, ó, Deus vai enviar um espírito para poder colocar temor no coração de Senaqueribe, e eu vou matá-lo. Então Deus responde. Deus, ele luta as suas batalhas. A gente precisa, nesse sentido, ajudar a Deus. Deus luta sozinho, nesse sentido. Então, quando alguém está desafiando a fé evangélica para você, com relação à sua fé, alguém está zombando de você, você não responda, vai entrar numa briga, para quê? Só cria atenção, deixa que Deus vai responder. Deus faz isso. Deus responde. Quando Deus responde, Ele faz muito bem. Então a gente não precisa entrar em discussões sem fim, tá? Porque isso não levará, não produzirá nenhum benefício à verdade. Tá? É claro, viu, irmãos, que não quer dizer que numa conversa que pela graça do bom Deus ela se desenvolva bem com alguém que está querendo conhecer o Evangelho para você e não zombar do Evangelho, você obviamente deve conversar com a pessoa, deve argumentar, deve mostrar na Bíblia, tudo isso. Mas quando você percebe que a pessoa quer zombar de Deus, quer ridicularizar a fé, então você se cale. Até o próprio Jesus disse isso, né? Não jogueis pérolas aos porcos. Então, quando você percebe que o intuito é só zombaria, só gozação, então você se cale. Se cale. Ore pela pessoa e peça a Deus. Que de duas, uma, né? Ou faça com que a pessoa se arrependa, ou faça justiça. Ou que cale a boca daquela pessoa. Porque Deus pode fazer tanto uma quanto a outra coisa. Então esses homens, os enviados de Ezequias, voltam para o rei, né, com as vestes rasgadas e tudo mais. E olha o que acontece, versículo 1, do capítulo 37 agora. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. A ideia, irmãos, é muito, eu sei que vocês já sabem isso muito bem, né? A ideia bíblica desse símbolo de rasgar as vestes, vestir pano de saco, colocar terra em cima da cabeça, a ideia de humilhação. Os israelitas faziam isso quando estavam humilhados, quando estavam lamentosos, tristes, sem esperança, né? Às vezes, por causa de um luto, isso era feito também. Então, é nesses momentos que se usava desse tipo de sinal para expressar algo interno. Então, naquele tempo, quando a nação, ou aqui propriamente os indivíduos, né, lamentavam por uma situação, eles rasgavam as vestes,
eles se cobriam de pano de saco para mostrar, de fato, lamento, né, horror diante da situação. Lembra que rasgaram as vestes, né, o que acontece e o que faz o sumo sacerdote lá no Evangelho, quando Jesus diz ser Deus, né? Lembra lá? Ele diz assim, tu és o Filho de Deus? Lá em João, no Evangelho de João está assim, né? E João responde, eu sou, usando o título de Deus lá no Êxodo, quando Deus fala a Moisés, eu sou. Aí Jesus diz, eu sou, então está chamando o título para ele. Fala assim, e em verdade vos digo que vereis os céus abertos, e o Filho do Homem à destra, diante do lado do Pai. E aí, então, o sumo sacerdote diz assim, blasfemou e rasgou as vestes. A ideia de rasgar as vestes é ouvir algo que provoca horror, é repulsa. Então, a ideia de aqui é que quando Ezequias ouviu o que Rabsaque disse de Deus, ele rasgou as vestes. Então, a ideia de horror pelo que ouviu, né? Algo ofensivo a Deus. E você, como é um crente, não sei se você já passou por essa experiência desagradável, mas se você passasse, certamente você reagiria assim, quando alguém blasfema contra Deus, quando alguém xinga Deus, quando alguém murmura contra Deus, isso aos nossos ouvidos é algo desagradável, é algo que pesa, é algo que faz o nosso espírito mexer lá dentro, não é algo bom. Então essa é a ideia aqui que Ezequiel está expressando com rasgar as vestes. E aí diz que ele entrou na casa do Senhor, meus irmãos. É interessante aqui que ainda que Ezequias não fosse denunciado por Isaías por estar envolvido propriamente nos pecados de Judá, porque, por exemplo, na questão de confiar no Egito, que era um pecado, Deus disse, não confieis no Egito. Ezequias não estava envolvido nisso como responsável por essa confiança, tanto que Isaías nunca denuncia Ezequias. Ele nunca denuncia Ezequias. E Isaías denunciou muitos de Judá, dando nome. Sebna, o que está aqui, foi denunciado como alguém orgulhoso. Outros homens também. Eu coloquei aqui, o próprio Eliaquim, que substitui Sebna, também foi denunciado por Isaías, por alguém que ia fazer política e por causa disso ia cair também. Então, Isaías dava nome às pessoas com relação aos seus pecados. Mas Ezequias nunca foi denunciado por Isaías. A ideia de que Ezequias era um crente, mas foi pressionado para recorrer ao Egito e cedeu. Mas Ezequias entende que ainda que ele não fosse o responsável primeiro, ele tinha culpa, como rei. Ele é diferente de Saul. Lembra de Saul, em 1 Samuel? Quando o profeta Samuel vai exortá-lo e dizer assim, olha, que barulho de bois é esse que eu ouço? Deus não falou para você não trazer nada lá dos amalequitas? Aí Saul diz, é o povo que quis. Então veja, o crente reage diferente, até nas suas responsabilidades. Ezequias, ele assume como rei. Ainda que eu não sou o responsável primeiro, ou seja, ainda que eu não partiu de minha proposta de confiar no Egito, eu dei ouvido aos meus ministros, eu cedi a pressão e fiz o movimento. Então eu tenho que assumir como rei, porque eu sou o rei da nação. Já Saul não, já é o povo, a culpa é do povo, então ele não assume a culpa. Ele transfere. Ezequias não, ele assume a culpa. Tanto que ele rasga a veste e vai ele buscar o Senhor. Tanto que ele não pede aqui que orem por ele. Ele vai à casa do Senhor. Ele vai buscar como responsável diante de Deus. Então isso aqui é poderoso. E aí, meus irmãos, outro ponto importante aqui é que o arrependimento notado em Ezequias um ponto importante é que Ezequias não se preocupa com a opinião humana aqui, mas com a opinião divina. A primeira coisa que Ezequias faz é ir a Deus, ir à casa de Deus. Lembra que a casa de Deus, o templo, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Primeira coisa que Ezequias faz é buscar a Deus. Num momento de crise, o que ele faz? Ele não vai perguntar a opinião de ninguém. Ele não vai reunir o conselho dele. Ele poderia fazer isso. Bom, eu quero saber o que vocês pensam, o que o povo diz. Vamos ou não vamos para fazer a paz com a Síria? Ou recorremos ao Egito? Ele não fala disso. A primeira coisa é que ele vai à casa do Senhor. Isso aqui é muito poderoso. Ezequiel não está preocupado com o que os homens vão achar, ou o que os homens estão pensando da situação. Ele quer saber o que Deus tem para dizer. Como é que Deus pode, de fato, ajudá-lo? Como é que a glória de Deus pode ser revelada naquilo tudo? Então isso aqui é muito poderoso, né? Ezequias, ele apela então para buscar ao Senhor em oração, na presença dele.
Então veja o versículo 2. Então enviou Eliaquim, a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, olha só. Ezequias, então, olha o movimento que ele faz. Olha que isso aqui é importante para nós. Ele primeiro vai à casa do Senhor, vai buscar o Senhor. Aqui pressupõe buscar orando, indo ao Senhor, adorá-lo, buscá-lo, certo? E ele vai ao profeta, ele envia a comitiva, né? Eliaquim, Sebna e os chefes dos anciãos, que aqui está anciãos dos sacerdotes, né? Os chefes dos sacerdotes, ele envia a Isaías. Irmãos, uma pergunta para vocês aqui, me ajudem. Quero que vocês participem. Quando Ezequias envia a sua comitiva a Isaías, o que ele está buscando, em última instância? Como? A palavra de Deus. Porque o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Então, veja, ele busca oração indo à casa do Senhor. E ele busca a palavra do Senhor. Palavra e oração. Então, veja, quando nós enfrentamos crises, quando nós estamos cercados e temos que decidir, o que nós fazemos? Palavra e oração. Palavra e oração. Foi o que o rei fez. Ele foi buscar a Deus, estar na presença de Deus através de oração e palavra. Ele quer falar com Deus, ele quer ouvir a Deus. Isso aqui é muito importante para nós. Quando Jesus Cristo foi escolher os seus discípulos, antes de fazê-lo, a Bíblia diz que o Evangelho, né? Diz que ele foi ao monte orar. E quando ele desceu de lá, ele escolheu para si dos discípulos 12 apóstolos, depois de orar. Quando ele estava pronto para entregar a sua vida no Getsemane, ele orou. Veja, em momentos de decisão, em momentos de crise, os homens de Deus e o próprio Filho de Deus recorreram à oração, à presença de Deus. Veja, o que está acontecendo aqui é isso. A casa do Senhor, Ezequias foi, e ao profeta ouvir o que Deus tinha para dizer. Então vamos lá. E aí então eles vão a Isaías. É interessante que a comitiva ela é imponente, né? A comitiva que vai. Porque vai o homem principal do rei, que é o mordomo, né? Entenda que o mordomo, irmãos, é o seguinte: o mordomo é a pessoa mais importante, depois do rei, no reino, é o mordomo. O mordomo é o conselheiro real, é o homem mais chegado do rei. Por que é mordomo? Por que é definido como mordomo? Lembra que Neemias era o copeiro do rei, lembra? Era o mordomo do rei. Por que o mordomo é a pessoa mais importante? Porque, entenda que não é só o mordomo que serve comida, tá? Mas ele é o administrador da casa do rei, é o conselheiro e administrador. Por quê? Acima de tudo, é um ofício de alta confiança. Porque o mordomo também, o administrador, lidava com a comida. E os reis eram envenenados. Então, você só poderia colocar como seu mordomo, como seu administrador, ou administrador da sua casa, alguém que você confiasse demais, porque a gente querendo te matar, te envenenar, entendeu? Então, aquela pessoa, ela é a pessoa a que mais você confia. Então, no caso aqui, ele aqui. É chamado de um mordomo aqui, o conselheiro do rei. E enviou Sebna também, o escrivão, o responsável pelos documentos e tudo mais do reino, e os chefes dos sacerdotes. Tudo isso, olha só que interessante, porque Ezequias, irmãos, Isaías tinha sido o profeta, a gente tem visto isso, né? O profeta, ele estava sendo sempre desprezado. Lembra? O profeta Isaías, nas suas pregações, nas suas profecias, ninguém ouvia, em Judá ninguém ouvia. Lembra que tem um capítulo que Isaías diz que os homens de Judá chamam a profecia dele, a palavra de Deus que ele traz, como coisa de criança, lembra? Tudo é regra sobre regra, é tudo assim, coisa de criança. Então agora esses mesmos homens, ou mesmo essa nação representada por aqueles homens ali, vão a ele para ouvir o que Deus tem para dizer. Então imagina, agora eles estão reconhecendo que aquilo que Isaías havia dito era aquilo que deveria ser ouvido. Será que é tarde demais? Quer ver uma pergunta aqui? Será que Isaías vai rejeitá-los? Porque Isaías poderia rejeitar e falar assim, agora não. Eu passei aí anos falando com vocês. E vocês desprezaram, agora eu não vou falar nada. É por isso que Ezequias toma um cuidado para colocar nessa comitiva os homens mais importantes do reino.
É como se fosse demonstrando ao profeta que, olha, nós valorizamos você, viu? Vieram as pessoas mais importantes. Justamente porque tinham desvalorizado antes. Só que aqui tem um ponto interessante. Isaías não deixaria de falar a vontade de Deus se deixassem de enviar as pessoas mais importantes. Porque um profeta verdadeiro não pode ser comprado. O profeta verdadeiro vai falar a palavra de Deus. Vai falar o que ele tem que falar. E as circunstâncias não vão mudar isso. Só porque foi enviado gente importante. E se veio gente desprezível ou gente que é desprezada, eu não vou falar porque eu não falo para esse tipo de gente. O profeta não age assim. Ele não pode agir assim. A responsabilidade dele última é falar a palavra de Deus. E ele falará de um jeito ou de outro. Ele deve falar. Mesmo que as pessoas não o queiram agradar, e mesmo que queiram, isso não importa em última instância para o profeta. Então, isso aqui é muito importante para pastores, para pais, que são os responsáveis de líderes de seus filhos, líderes espirituais de seus filhos. Não? Eles devem falar a palavra de Deus. Não só quando são comprados ou agradáveis, ou deixam de falar quando os filhos, faz aquela carinha, então eles deixam de repreender, porque o filho, afinal... A mensagem do Senhor tem que ser dita. E geralmente os homens pensam que pode, de certa forma, aliviá-la, ou, de fato, modificá-la com agrados, e o profeta, ele tem que falar o que Deus mandou falar. E essas coisas não podem influenciar, em última instância. Então, veja só. Meu querido. O fato de eles parecem que esse desespero do nosso profeta, dá a entender que parece que eles imaginavam que essa negociação ia ter um desfecho melhor, né? Porque do nada eles raspam as vestes ali e vai nesse desespero para buscar a palavra do Senhor nesse momento. Assim. Tem alguma razão para eles imaginar isso? Será que se esse acontecer virar as costas e voltar? Assim, não parece ter sentido isso. Uma questão interessante é que Ezequias, ainda que ele representa Judá, e como rei, ele assume a culpa da nação e dos seus ministros, Ezequias é um homem crente. A gente vê isso, depois da doença dele, ele buscando a Deus. Ele está orando a Deus, ele está indo à casa de Deus. Apesar de ser fraco como nós somos. Mas Ezequias era alguém que ouvia as profecias de Isaías. E nas profecias de Isaías, se a gente lembrar bem, capítulos anteriores, Deus disse através de Isaías que ele levantaria a Síria, ao mesmo tempo depois a abateria. Lembra? Deus fala isso. Eu vou levantar a Síria, mas depois eu vou fazer com que ela pague pela violência dela. Então Ezequias tinha ouvido isso. Então, em última instância, ele manda essa comitiva porque ele tem esperança em Deus, de que, primeiro, Deus é misericordioso, Deus pode perdoar os pecados, apesar do povo não ter querido no profeta dele, o povo já arrependido, Deus ouve, e principalmente porque Deus já falou algo que ele prometeu, indiferentemente da atitude do povo de Judá. Deus falou que a Síria será abatida. Então, Ezequias manda a comitiva nessa esperança. Por exemplo, quer ver? Deus falou que a igreja vai prevalecer. Que a igreja, por fim, vai ser glorificada. Isso é independente das minhas falhas e das suas. É independente. Outra coisa é o que nós vamos ter que sofrer aqui, quando eu peco, a correção de Deus, a vara dele, isso é outra coisa. Agora, o plano dele salvar a igreja, o povo dele, isso não muda. Ele vai fazer isso e falar isso. E nada vai mudar isso. Então é nessa esperança que nós nos firmamos. Como eu creio que Ezequias tem essa atitude baseado na fé daquilo que Deus falou. Ele sabe, ele se lembrou da palavra do profeta e diz: a Síria, por fim, ela pode nos cercar aqui, mas por fim ela será destruída, porque Deus falou. Vamos lá então, versículo 3. O rei Ezequias diz que a comitiva deve falar assim a Isaías. Assim diz Ezequias. Então é a palavra que Ezequias vai enviar ao profeta Isaías por meio da comitiva. O que a comitiva vai dizer a Isaías? Este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar-los à luz. Então, vamos primeira parte aí. Então, primeira coisa, mostra que há arrependimento. O rei Ezequias,
Está como representante da nação, representa também o arrependimento da nação. Eles reconhecem que deveriam ter ouvido o profeta antes, que deveriam ter confiado em Deus antes para que esse cerco não acontecesse. Mas agora o cerco está aí. E Ezequias reconhece a culpa da nação, dele e da nação. Tanto que ele diz, esse dia para nós é um dia de angústia, de castigo. Castigo? Porque eu tenho culpa. E de vergonha, de opróbrio. Então para nós esse dia chegou, ou seja, nós reconhecemos que não ouvimos a Deus, que não confiamos nele. É por isso que estamos cercados. É por falta de fé que nós estamos passando esse aperto. E não é sempre assim? Não é sempre assim? Conosco? Os nossos apertos, né? Muitos deles, nem todos deles, mas muitos deles são por pecados nossos. Por coisas que nós falamos, agimos, coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. Então, a mesma coisa aqui. Esse dia chegou para nós por causa da nossa culpa. E nós estamos sendo castigados por isso. E resta a nós a vergonha. Foi a mesma coisa que Daniel falou na oração dele belíssima lá no seu livro do cativeiro babilônico. Ele diz, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. A Deus pertence tudo e a nós pertence o corar de vergonha, porque nossos pecados nos trouxeram aqui ao cativeiro. É mais ou menos o que Ezequias está dizendo aqui, através da sua comitiva. E aí diz mais, ele usa uma metáfora aqui, né, das dores de parto, e diz assim, filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar luz à luz. A ideia é a seguinte, ele usa a ideia de uma mulher que está na hora de dar à luz, chegou o tempo de dar à luz, mas ela não tem força. E aí quando ela não tem força, corre o risco de morrer ela e o seu filho. E a ideia aqui é a seguinte, Judá não tem força para fazer o que deve fazer. Ela está cercada e ela sabe que tem que lutar, mas ela não tem força. Essa é a ideia. Nós não temos como escapar. Nós somos como uma mulher na hora de dar à luz, que não tem força. Ou seja, o que prefigura então para essa mulher? Morte. Porque ela coloca em risco porque o bebê tem que sair. Ela e o bebê. Então a ideia é de que nós somos assim, nós estamos à beira da morte. Então daí a ideia da metáfora aqui. E aí veja só, versículo 4 continua. Porventura, o Senhor teu Deus, isso aqui é interessante, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Então vamos lá rapidinho, caminhando aí para os últimos versículos. Olha como Ezequias diz a Isaías, porventura o teu Deus... Mas espera aí, Ezequias não era um crente? Por que ele não falou assim, porventura o nosso Deus? Porque Ezequias cria em Deus. Mas ele não diz aqui. Ele usa outra maneira de falar. Ele fala, o teu Deus, falando a Isaías. Por que isso? Porque Ezequias não era um crente? Não. Ezequias era um crente. A ideia de que ele está tão envergonhado por não ter crido anteriormente em Deus, que ele não ousa chamar Deus de seu Deus. Deu para entender? Ok? A ideia é essa. Ele está tão envergonhado que ele não ousa chamar Deus de o Deus dele. A ideia é, se fosse o meu Deus, eu teria crido nele. Mais ou menos essa ideia. E às vezes nós sentimos assim, né? Quando nós olhamos para os nossos pecados. Às vezes alguém vem falar, irmão, você é uma bênção. Aí você sabe que as coisas não são bem assim, né? Às vezes nós nos envergonhamos, né? Como diz o profeta, a nós pertence o corar de vergonha. É pelo Senhor que nós estamos de pé. E é pelo Senhor que nós temos vencido os pecados. Mas ai de nós sem o Senhor. Tem hora que nós olhamos para nós e nós não merecemos ser chamados filhos de Deus. Mas Deus é poderoso para transformar essas coisas, viu? Ezequias... Ele sabia que não havia crido como deveria, mas agora ele está crendo. Agora ele está fazendo, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, o que deveria ter feito. Então, o crente nunca vai ficar prostrado com vergonha de seus pecados. Ele vai lamentá-los, mas Deus dará força a ele de abandoná-los. Tá? Então, a outra coisa importante aqui é que no final, Ezequias diz a Isaías, faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. E é interessante que no texto não tem oração nenhuma de Isaías.
Ezequias diz, faz oração. Mas o texto não diz assim, então orou Isaías. O texto não diz isso. Diz que Isaías, olha só, versículo de número 6. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim o Senhor não temas por causa da palavra. Não tem oração aqui. E é interessante aqui, por que não tem oração? Irmãos, porque o Senhor já disse. O Senhor estava, melhor dizendo, né, uma ideia de continuidade, estava dizendo a Isaías, ao povo de Judá, por meio de Isaías, há anos. Então não era questão de orar, era questão de crer agora. Não é hora de orar, é hora de crer. Aí pode parecer, né, assim mesmo, não é hora de orar, né? Eu lembro que eu estava, acho que com o Daiane, estava lendo, não sei se lendo um livro, comentando, Daiane comentando comigo, que um teólogo falava sobre a história de José e fala só a questão de tem hora que não é para orar, tem hora que é para agir. Aí ele falou de José do Egito, né? Quando a mulher de Potifar colocou as mãos nele, ele não ajoelhou lá para orar, ele fugiu, né? Assim, tem um rapaz que não é crente no meu trabalho, lá na faculdade, dando em cima de mim. Vou orar para ver se é a vontade do Senhor. Vou orar nada, querido. Você já sabe o que é a vontade do Senhor. Você não vai orar para uma coisa que você já sabe. Essa é a ideia aqui. Você não vai orar para uma coisa que você já sabe, tem que fazer. Vai ficar quer enganar quem? Só as pessoas, e mal, se forem as pessoas que estiverem ao seu redor forem crentes, elas não vão ser enganadas por isso. E o Senhor muito menos. Já sabe o que tem que fazer, vai inventar de orar? Não é hora de orar, é hora de agir. E José não ajoelhou lá e ficou assim, eu me livro dessa mulher. Eu ficava querendo orar para mudar o mandamento. Né? Perfeito. Porque já sabe o que tem que fazer. Então esse é o ponto aqui. Tanto que o que acontece com o profeta Isaías? Ele fala aqui, olha, o Senhor já disse para você não temer. Aí ele volta a falar, é para você não temer, o Senhor já disse isso. Então, não tema. Deu para entender, irmãos? Deu para entender isso aqui? Ok? Mas vamos lá. E lembra, irmão, claro e óbvio, a importância da oração, claro e óbvio, irmãos, é um meio de graça. Só que você ora para agir. Fica só orando, né? Já viu gente que fica toda hora, ora por mim a Deus lá, ora por mim lá, Deus, e a pessoa nunca, mas vamos lá, querido, faz uma coisa lá, né? Tem gente que não é crente e fala assim, ora por mim lá na igreja, mas vamos lá com a gente, não, mas ora por mim, não, você tem que ir, fica só esse negócio de ora por mim. Então tem gente que usa os meios de graça de forma errada, quando é, para usá-lo da maneira correta, para levá-lo à ação. Nós meditamos a palavra de Deus para cumpri-la, não é só ficar meditando. Aí alguém fala, meditar é bom a palavra de Deus? Então vou só meditar. Não, querido, você tem que meditar para agir. Você tem que meditar para fazer segundo o que está escrito. Não é só para ficar meditando. Aí uma coisa de orar. Ficar orando para não levar, não exercitar a fé, praticá-la, colocá-lo, né? Ó Senhor, me guarda lá porque hoje eu vou ter que exortar o irmão que pecou, que eu vi pecando. Então, você acabou de orar. Aí no dia seguinte não é dia mais de orar. É dia de ir lá e fazer o que você pediu a Deus para te dar graça e coragem para fazer. Então esse é o ponto aqui. Tá? Vamos lá. Versículo 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Aí disseram tudo o que nós vimos no versículo 3 e 4, tá? Certo? Disseram lá. Agora veja o que Isaías respondeu. O texto diz assim, Isaías lhes disse, dizei isso a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. Então, interessante que a mesma palavra de Isaías foi dito a Acás, pai de Ezequias. Só que Acás decidiu não crer. Lembra que Isaías diz assim, pede um sinal que o Senhor te dará. Aí Acás diz, não quero sinal nenhum. Ou seja, não quis crer em Deus. Não quis não temer, continuou temendo as ações, ao invés de confiar em Deus. Agora a mesma palavra é dita ao filho. Só que o filho vai ter um componente diferente do pai. O filho vai crer. Então o filho não vai temer, o filho vai confiar em Deus. Então, não temas por causa das palavras que ouviste, né? A ideia é a seguinte, diante dos países ali ao redor e do imperador do mundo, Deus é maior. Então crê em Deus. E se esse é o caso, se nós cremos que Deus é maior do que tudo, por que nós vivemos com medo? Por que nós vivemos com medo? Se nós cremos que o nosso Deus é maior do que tudo.
Se nós cremos que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, ou seja, para o nosso bem, que pela graça o amamos, porque fomos amados primeiro, por que nós tememos? Por que nós vivemos ansiosos? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo as coisas que nós não achamos que cooperam, Deus diz que cooperam. Então, a chamada de Isaías, irmãos, Deus não está preocupado com o poder da Síria. O poder da Síria é um nada para Deus. Deus está preocupado se Ezequias vai temer ou não, ou vai confiar ou não em Deus. É nisso que Deus quer. É isso que Deus quer saber. É nisso que Deus concentra a sua preocupação. Em como nós vamos reagir diante das ameaças. Deus não tem problema nenhum com as ameaças. Para Ele, as ameaças desse mundo são como um nada. A Bíblia diz que os habitantes da terra para Deus são como um gafanhoto. É como um nada, é como um sopro e destrói. Ele está preocupado com a nossa atitude. Se nós vamos confiar nele ou vamos temer essas coisas. Então, Deus está desafiando Ezequias a não temer. Não tema. Não tema o que diz Rabsaque, o que diz Senaqueribe. Olha só, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Aqui os servos do rei da Síria é do hebraico, né? No hebraico é literalmente os garotos, esses meninos, aí eu coloquei até o termo, né? Esses garotos, ou eu coloquei até outro termo aqui que é usado também, a ideia de lacaios. Esses lacaios do rei da Síria disseram, a ideia de desprezo total. Olha, não dê ouvido a esses garotos, inflados de orgulho. Não dê ouvido. Eles não são nada para mim. Esse império todo-poderoso está conquistando a terra é como nada para mim. Então não tema, não dê ouvido a eles. E aí, a ideia aqui, meus irmãos, é que, aí continuando o texto, né? Versículo 7, olha aí. Vocês não precisam temer a Senaqueribe, porque ele blasfemou contra mim. A ideia de que Deus comprou a briga, né, por assim dizer. E é interessante aqui, irmãos, que olha o que diz o versículo 7. Alguém lê para mim e a gente termina. Eis que meterei nele um espírito, e ele é um incerto rumor, voltará para a sua terra. Nela eu o farei cair morto da espada. Então veja, nós vamos ver mais para frente que Deus vai enviar uma praga com a qual ele dizimará a maior parte do exército da Síria, que está cercando Jerusalém. Só que aqui não diz nada disso. Deus não fala disso. Ele não fala assim, olha, eu vou dizimar o exército da Síria e vou matar Senaqueribe. Ele não fala isso. Ele fala assim, eu vou matar Senaqueribe. Eu vou enviar um espírito nele, vou colocar nele um espírito de um certo rumor. E ele vai voltar para a casa dele, lá para Nínive, e eu vou matá-lo lá. Ele não fala nada do exército. Deus vai enviar, a gente vai ver, né? Vai enviar uma praga que vai dizimar o exército da Síria. Só que o problema... Por que Deus não fala nada aqui? Porque o problema dele aqui, entre aspas, é pessoal. Ele está olhando para Senaqueribe. Porque Senaqueribe blasfemou contra ele. Porque quando o Rabsaque foi enviado por Senaqueribe, ele fala as palavras de Senaqueribe. Então ele diz, Deus não pode livrar vocês. Esse Deus é fraco. E Deus está ouvindo. Aí Deus fala, eu vou matar a Senaqueribe. Ele vai resolver o problema do exército da Síria. Mas ele tem uma guerra, digamos assim, particular com Senaqueribe. Então é interessante, né? E terrível, né? O homem, ele não escapa do escrutínio de Deus, né? Ele pode se esconder entre a multidão, mas Deus sabe muito bem quem está contra ele. E que tem pensamentos contrários à sua palavra. E Deus tem uma guerra pessoal com essa pessoa, né? Mas que aqui o problema não era só Senaqueribe, o problema era o exército. Aliás, o problema primeiro de Judá era o exército, nem Senaqueribe era. Por quê? Porque Senaqueribe não estava ali no cerco. Ele estava enviando ordens de lá, estava em Laquis, enviando ordens. Então, o problema de Judá é o exército. Mas Deus tem uma coisa a acertar com Senaqueribe. Então é interessante isso, né? Isso deve nos fazer sempre ter muito temor do Senhor e respeito a Ele. Porque Deus tem um acerto com os homens maus. Ele sabe muito bem o que os homens dizem dele, o que os homens pensam. E Ele vai acertar com esses homens se esses homens não se arrependerem. Então é o que está acontecendo aqui. A questão de Deus é pessoal. É com Senaqueribe. E é interessante aqui que diz assim, o texto diz assim, eu meterei nele um espírito.
A ideia não é um Espírito Santo, nem um demônio, nada disso não. A ideia aqui é que Deus vai inclinar o coração e os sentimentos de Senaqueribe para temer algo. A ideia, mais ou menos, é como Deus vai criar um contexto que vai fazer com que a fraqueza do coração de Senaqueribe tema. Esse contexto é provavelmente um levante do Egito. O Egito vai tentar se levantar mais uma vez, só que desta vez Senaqueribe vai temer. É interessante isso, né? Como o nosso coração ele é instável e quem guarda ele é Deus. Coisas que você não temia antes, você teme agora. Coisas que pessoas ao seu redor não temem, para você fala muito. Não é engraçado isso? Como o nosso coração é instável. Você está bem num dia, no outro você acorda. Você trabalhou o ano inteiro, o mesmo trabalho, aquele dia você acorda com medo de ir para trabalho. Hoje tem um desafio, que você sempre lidou aqui, mas aquele dia você está com medo. Você sempre teve conversas com pessoas, e você sempre teve, pela graça de Deus, capacidade de arrumar tensões e tudo mais, mas aquela pessoa te dá medo. Vendo como nosso coração é. E como é que Deus é que guarda o nosso coração, que dá segurança a Ele, quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, e quando também nós não estamos, Ele que coloca medo no nosso coração, e no coração dos homens. Então a ideia é essa, uma disposição para que Senaqueribe tema, uma coisa que ele nunca fez. Ele estava conquistando o mundo, mas agora ele vai temer, porque Deus vai deixá-lo abandonado, vai deixá-lo ao seu próprio coração, aos seus próprios sentimentos. E aquele rei poderoso vai começar a temer o Egito e vai voltar para casa com medo da ameaça do Egito. O Egito é esse antes que ele já tinha derrotado várias vezes. E lá na casa dele, lá em Nínive, 2 filhos dele vão se levantar e vão assassiná-lo. Daí que ele vai cair morto à espada. Né? Então Deus disse a Ezequias, não tema. Eu tenho um caso específico com Senaqueribe. E eu vou destruí-lo. Assim Deus também fala comigo, com você. Quando o mundo se levanta, quando alguém que quer prejudicar você, alguém que é o inimigo da fé, Deus diz, não tema. Essa é uma batalha minha. Essa é uma luta minha. Você não precisa entrar, não. Não entre na batalha. Não vá contra a pessoa, não faça mal a ela, ainda que ela faça mal a você. A batalha é de Deus. É contra mim que eles blasfemam. É a mim que eles ofendem. E a batalha é minha. E aí você sai da frente e deixa Deus lutar a batalha dele. Porque ele faz muito bem essas coisas. Por isso que Deus diz, isso é doutrina do Novo Testamento, né? Não vingueis. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Então nós somos o povo mais feliz do mundo, irmãos. Porque nós podemos amar nossos inimigos. Fazer o bem a eles. Não só podemos como devemos. E você pode ficar, mas eles vão me prejudicar. Não. Deus vai lutar a sua batalha. Deus vai te defender. Você pode fazer o bem às pessoas. Mesmo aqueles que fazem mal a você. Porque Deus vai lutar as suas batalhas. Você não tem com o que se preocupar. Desde que você ande junto do Senhor. Desde que você o busque como Ezequias fez. Então nada no mundo vai te assustar. Nada. Nada. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, não há ninguém contra nós. E nada pode nos separar, como diz Paulo, do amor dele. Nada. O seu poder sempre estará a nosso favor, pela sua graça e misericórdia. Eu termino, irmãos, com algumas aplicações aqui. Todos os dias nós somos colocados diante desse desafio. Qual? Creremos em Deus ou nos homens e suas vãs filosofias? Qual caminho trilharemos? O da fé ou das circunstâncias? Nós somos chamados a esse desafio, a escolhermos. Se nós vamos crer em Deus ou nos homens com as suas vãs filosofias. Ou se nós vamos viver pela fé ou pelo que vemos, ou pelas circunstâncias. Em todo o tempo devemos recorrer à palavra de Deus e à oração. Ezequias fez isso. Esses são poderosos meios de graça para nos fortalecer e nos conduzir a fazer a vontade do Senhor. E encontrar nisso paz e segurança. Quando você estiver em crise, vá à palavra do Senhor. Vá e busque a oração.
busque falar com Deus e ouvi-lo. E você encontrará paz e segurança. Mesmo que haja um cerco, mesmo que haja muita provação, Deus te dará em Cristo uma paz que excede todo o entendimento. Por fim, devemos buscar ao Senhor enquanto ele se pode achar. Os homens foram lá buscar Isaías e Isaías respondeu, Deus respondeu, graças a Deus pela sua misericórdia. Mas quando a Babilônia veio, o Senhor entregou o seu povo. Não pensou nisso? O Senhor respondeu a oração e livrou o povo dele da Síria. Mas o povo voltou ao pecado e quando a Babilônia veio, o Senhor não respondeu. O Senhor entregou o seu povo. Então buscai a Deus enquanto ele se pode achar. Invocai-o enquanto... Isso pressupõe, irmãos, que pode haver um tempo que ele esteja longe, né? Buscai enquanto ele está perto. Então quer dizer que pode ser uma hora que ele não seja mais encontrado. E aí só nos reste dor e morte. Então, olha, não permaneçamos surdos às exortações do Senhor. Quanto mais cedo nos arrependermos, acharemos graça e perdão em tempo oportuno. Ainda há tempo. Deus salvou Judá da Síria, porque houve arrependimento e busca. Mas a incredulidade foi tanta com relação à Babilônia que Deus entregou o seu povo. Então, irmãos, busquemos a Deus enquanto ele se pode achar. Quanto mais cedo você se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor, mais cedo você terá graça e perdão. E esperança de que Deus está pronto a ouvir a oração do arrependido. Então não se demore. Não se demore. Busque o Senhor, arrependa dos seus pecados, busque o Senhor, ele está pronto a ouvir e a perdoar e restaurar também. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém, queridos.